Fala, noturnos! Tudo bem com vocês? Eu sou o Bruno, esse é o canal do Leitor Noturno e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre As Garotas em Chamas, o novo livro da C.J. Tudor. Então se liga aí no vídeo. Antes de mais nada, já deixe seu like no vídeo, se inscreva no nosso canal, me procure nas minhas redes sociais que estão todas na descrição, porque lá eu falo muito mais sobre livros. Então vamos falar sobre o novo livro, o quarto livro de C.J. Tudor. A C.J. Tudor é uma mulher, uma escritora britânica, inglesa, nascida em Salisbury e que tem despontado aí no cenário internacional e até no cenário nacional mesmo com os seus livros. O primeiro deles foi O Homem de Giz, que foi fabuloso. Lembro que li no ano de lançamento, achei ele incrível. Depois veio O Que Aconteceu com Annie, que já foi um livro que eu não gostei tanto. O ano passado foi lançado As Outras Pessoas, que foi um livro que eu não gostei realmente. E eu tinha decidido, tinha falado comigo mesmo, tinha dito nas redes sociais. O livro desse ano de C.J. Tudor seria o último livro que eu ia ler dela se eu não gostasse. Mas ela foi lá e entregou um livro fabuloso, muito bom, muito incrível, mas que também me fez ver o porquê que ela às vezes é muito boa, às vezes é mais ou menos, às vezes é muito ruim. E eu vou explicar isso para vocês aqui nesse vídeo. E já falei com algumas pessoas sobre esse assunto, todas elas concordaram comigo. A percepção que eu tive lendo As Garotas em Chamas diz muito sobre a escrita, sobre o estilo literário de C.J. Tudor. Em As Garotas em Chamas nós vamos ter a história de Jack e Florence Brooks. A Jack é uma mulher já e a Florence é a filha dela, ela é uma mãe solteira, e o reverendo de uma pequena cidade na Inglaterra morre e ela é chamada para substituir este reverendo na cidade de Chapel Croft. Então ela chega lá, ela vai ser a nova pároca da cidade e teoricamente o reverendo teria se suicidado, mas você logo vê que existe muita coisa por trás da morte deste homem. E ela também nota isso, ela também acha as coisas estranhas. A Florence, que no livro tem o apelido de Flo, também acha isso muito estranho, vai atrás, ela se une com alguns amigos, começa a fazer novas amizades. Aí vem o primeiro ponto que é muito legal em todos os livros da C.J. Tudor. Ela é daqueles estilos de escritora que mantém a maneira de construção de enredo e desenvolvimento da história em todos os livros dela. Então até a metade que a gente vai ter da história, a gente vai ter a Jack sendo apresentada para as pessoas na cidade, ela conhecendo as pessoas, ela tentando ganhar a confiança das pessoas, porque ela é uma figura importante na cidade, então ela precisa da confiança dos moradores. E a Florence conhecendo seus amigos no colégio, não se dando bem com algumas pessoas, se dando muito bem com outras, se envolvendo com certas pessoas. A tônica do livro é uma tônica de apresentação de personagens. O que a gente sabe sobre a cidade até a metade do livro é que anos atrás, muitos anos atrás, duas garotas morreram e o crime não foi solucionado, e agora tem a morte do pároco também, que tudo leva a crer que não foi um suicídio. E aí isso é apresentado na primeira metade, e você já sabendo desses crimes, já sabendo dessas coisas que estão acontecendo e conhecendo os personagens que vão participar da história, as pessoas da cidade, você já vai dizendo assim, ó, essa pessoa aqui tem muito cara de vilão, ela pode ser assassino. Ou você olha pro outro lado e diz, ah, essa aqui é a assassina certa. Ou você diz, não, esse cara aqui é muito fofinho, ele não pode ter matado ninguém. Isso é a metade do livro. Sem muita ação, mas com essa apresentação de personagens e já com um movimento bem bacana para quem gosta de suspense. Existe esse movimento de descobrir e de você ir suspeitando dos personagens que vão aparecendo na história. E aí depois da metade do livro existe uma guinada e aí a ação realmente acontece, coisas estranhas começam a acontecer, como uma carta junto com um kit de exorcismo que é encontrado, e aí você já pensa, nossa, essa história é sobrenatural, vai me dar muito medo, e começa a ação, começam as coisas a acontecerem, você vai vendo realmente quem são as pessoas a serem os suspeitos, a se temerem, e essa dinâmica dela é muito boa em todos os livros. Os 4 livros dela têm essa mesma dinâmica, tem esse mesmo estilo de história, tem essa mesma construção com a apresentação de pessoas e tudo mais. Você vai se apegando a alguns personagens, pegando o ranço de outros, e isso é muito legal e é presente em todos os livros dela. O problema acontece quando chega ali no último terço da história, e aí ela tem assim já pronto o final para te dar, e ela começa a tentar te enganar.
Ela começa a colocar mais elementos que, se não existissem na história, você não sentiria a menor falta, você não ia se importar se aquele fato acontecesse. Mas daí ela coloca um fato a mais e ela precisa explicar esse fato a mais, porque no momento que ela não explica esse fato a mais, ela deixa algo faltando no final. E o pior que explicar esse fato a mais é que ela tem que dar uma explicação coerente sobre esse fato, porque senão o livro dela se tornaria um livro incoerente, um livro ruim, um final que não teria uma explicação legal, uma explicação boa, uma explicação que agradasse o leitor. E ela não faz isso uma vez. Ela coloca, no mínimo, no último terço da história, mais 5 elementos que você nem sonhava que existissem. E ela faz isso claramente para surpreender o leitor. Só que, em mim, nos outros livros dela, ela causou, tirando Homem de Giz, ela não causou surpresa, ela causou uma decepção, porque eu fiquei querendo mais da história que ela me apresentou só no final, ou eu achei que a história que ela me apresentou só no final foi uma história mal explicada, né, quando ela foi encerrada. E isso é flertar muito com uma parte muito arriscada das coisas. Uma das pessoas que eu tava falando do livro, antes de ler até As Garotas em Chamas, a pessoa já tinha lido em inglês As Garotas em Chamas, e aí ela me disse assim, gostei muito do novo livro dela e tal, tu tá falando aí mal da escritora e tudo mais. Eu disse sim, ela é uma escritora muito boa até o último terço do livro, até o último quarto do livro, mas o final dela são finais decepcionantes. Foram finais decepcionantes em O que aconteceu com Anne, foi um final muito decepcionante O que aconteceu em As Outras Pessoas, que inclusive é o livro do mês no nosso clube de leitura noturno. E aí a pessoa que tinha gostado de As Garotas em Chamas me disse as seguintes palavras: eu gostei muito do livro, mas agora que tu tá me falando isso, eu consigo notar perfeitamente nela uma escritora que tem a capacidade de estragar finais. E ela tem a capacidade de estragar finais por causa dessa maneira como ela constrói eles, empilhando elementos que seriam completamente desprezados da história. Eu não vou poder falar para vocês aqui quais são esses elementos que são desprezados, ou que não são necessários, ou que a história não pede eles, porque o livro muitas vezes ele te pede alguma informação, ele vê que tá faltando algo, que tu precisa de mais ação, ou que tu precisa de mais suspense, ou que tu precisa de sobrenaturalidade, algo do tipo, mas o livro não te dá isso, ele não pede essas coisas, o leitor não sente falta de nenhum elemento. A história simples e reta, como ela estava sendo contada, estava sendo já uma boa história. Só que em As Garotas em Chamas, ela fecha o livro muito bem. Então a ação temerária dela, o fato dela colocar esses outros elementos, faz o final do livro ser praticamente épico, assim, porque ela realmente consegue te surpreender, tu não estava esperando aquilo, tu não esperava aquela guinada na história, tu não esperava que esse outro elemento desnecessário fosse inserido, mas ele é inserido de uma maneira e é encerrado, a explicação por trás dele é dada de uma forma que realmente surpreende, tu diz assim, nossa, acertou, foi bom mesmo, eu precisava disso. O leitor fica com a sensação de que se não tivesse aqueles elementos finais ali, muito provavelmente não teria gostado tanto da história como com aqueles elementos, sendo que na verdade, se eles não tivessem ali, talvez pudesse ter gostado ainda mais, mas nesse caso não, nesse caso ela encerra tudo muito bem, ela consegue enganar quem tá lendo, ela consegue transformar a história de uma forma que leva para um lado que você nunca teria suspeitado. O final da história principal dos 4 livros dela são muito bons, tirando o de As Outras Pessoas, que até da história linear ali, do enredo principal, do tema principal, do mistério principal da história, é ruim, mas nos outros, essa parte necessária, essa parte que é o tema principal mesmo da história, é muito bem encerrado, e o que estraga são as outras coisas. Em O Homem de Giz, esses outros elementos necessários não existem. Em O que aconteceu com Anne, ela estraga o final, e aí acaba estragando o livro, porque muita gente deixa de gostar do livro, que é 3/4 muito bom, deixa de gostar do livro por causa do final. E em As Garotas em Chamas, ela flerta muito, mas flerta muito com algo errado. Eu li o livro pensando assim, eu não acredito que tu tá colocando mais isso aqui pra poder falhar nesse livro, eu tava gostando tanto disso até agora. Mas daí vem uma grande surpresa, vem algo que realmente te arrebata e que fecha esse livro com maestria. Não tenho a menor dúvida em dizer que Garotas em Chamas é o melhor livro da C.J. Tudor. A edição ficou muito bonita, tem aqui os elementos na lombada que existem também
também em O Homem de Giz, que inclusive é a capa de O Homem de Giz, o que aconteceu com o N tem isso também. As outras pessoas, a minha edição é a edição da caixinha Intrínsecos, então é aquela capa sem nada, só com a cor e com o título. Não sei se tem, mas provavelmente também tem. Ela traz alguns elementos pra história, ela cita alguma coisa de o que aconteceu com o N, cita alguma coisa de O Homem de Giz. Isso eu acho muito legal também, assim, dá um fanservice ali muito bacana. Quem leu todos os livros dela se sente muito bem, se sente representado ali, é legal tu ver esse elemento. Stephen King faz muito isso. E quem não leu, provavelmente saiba que ela escreveu esses livros e da maneira como ela coloca ali na história, fica bem claro do que ela tá falando e talvez possa causar em um novo leitor a vontade dele ir atrás da antiga obra da escritora. Então, gostei muito, achei muito bom mesmo. Dessa vez deu muito certo a construção de livro dela e ela ganhou ainda o desafio que estava dentro da minha mente, se continuaria lendo C.J. Tudor ou não. Ela ganhou, vou continuar lendo C.J. Tudor sem dúvida nenhuma, mas vou ler com medo, vou ler pensando, sabendo que o final vai ser um final onde ela vai colocar mais coisas, onde ela vai tentar estragar o livro de tudo que é jeito, e vou ficar naquela dúvida, será que ela vai conseguir entregar um final bom, ou será que ela vai realmente conseguir estragar com tudo aquilo que ela cria nos enredos muito bons do que ela faz. C.J. Tudor é também uma das autoras novas aí que tem surgido no cenário literário mundial. O primeiro livro dela, se eu não me engano, é de 2017, que é O Homem de Giz, e aí todo ano ali por maio chega um livro novo dela aqui no Brasil, um pouquinho antes lá nos Estados Unidos. E ela cria, assim, é daquela turma junto com o Charlie Donlea, por exemplo, ou com o Harlan Coben, que criam no leitor, no cara que é fissurado por literatura, no que é fã até mesmo da própria escritora, criam essa ansiedade, assim, pra tu saber, tendo a certeza de que no ano seguinte vai ter um novo livro dela, pra tu saber sobre o que vai ser, qual vai ser o livro. Acaba se criando uma comunidade que é algo que eu acho muito legal. Fico triste porque sai só um livro por ano, mas ao mesmo tempo tu sabe que vai ter um livro e aí tu fica naquela ansiedade para pegar o livro daquele autor, o livro do ano dele. Acho que é algo que movimenta o mercado literário de uma forma muito bacana. Então fica a dica para vocês aí, Garotas em Chamas, C.J. Tudor. Esse aqui vocês podem ler sem medo. Se você não gostou de o que aconteceu com Anne, não gostou de As Outras Pessoas, eu te entendo, eu sei o que tu não gostou e eu sei o que tu procura num livro da C.J. Tudor, que é o que aconteceu lá em Um Homem de Giz. E Garotas em Chamas é melhor do que ele, pode ler sem medo que tu vai gostar. Então é isso, até semana que vem e tchau!